Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal e sim, estamos falando de um estúdio de rádio diretamente aqui da ESPM em São Paulo para trazer o melhor conteúdo, o mais especial para você. E hoje então vamos discutir de um assunto, de um tema que acabou ganhando espaço na mídia esportiva durante esse ano e que nos fez refletir também sobre questões de valores morais e éticos na nossa sociedade. Realmente, o fair play no esporte, ele é necessário? Ele é fundamental? Está funcionando? Até que ponto o respeito entre os atletas contribui para a formação do cidadão no Brasil? Pois é, são questões difíceis e que podem trazer análises e visões totalmente diferentes. E é por isso que eu trouxe aqui no meu programa meus dois amigos que entendem pra caramba de esporte e vão nos ajudar a discutir esse tema. Primeiro, o Rafael Lemos, conhecido aqui no canal, fez o vídeo comigo sobre o mercado de streaming. Quem não viu pode conferir depois desse vídeo lá, que tá no canal também. Muito obrigado, Rafael Lemos, pela presença aqui. Valeu, Marcola, tamo junto aí. Quando precisar, só mandar um zap. Sempre vai estar aqui comigo. Com certeza. Bom, e temos aqui também Yuri Bonetti, meu amigo, conhece pra caramba de esporte, conhece esse estúdio de rádio como ninguém. Ninguém nada, ninguém menos. E Yuri Bonetti, muito obrigado pela presença aqui também. Cara, que honra ter você aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcola. Eu queria já cobrar por que eu não participei do vídeo de streaming, só porque eu não entendo nada. Eu podia estar aqui só pra discordar do Rafael, que é o que eu mais sei fazer da vida. Ah, Concordo. é verdade. E Eu queria, não tinha não pensado vou discordar nisso. com ele agora, não vou discordar. A gente vai concordar? Daí vai parecer que a gente não sabe. Aí, mas pô, é aí não porque- precisa nem estar aqui você É. agora, né? A gente cara? tá discordando em todo o resto, mas nesse Ponto. específico ponto... Mas calma, gente, vamos Tá bom. guardar essa rixa pra mais pra Certo. frente do programa. E eu achei né? bom o seu detalhe também, que esse estúdio eu conheço como ninguém, porque eu tava com saudade dele, já apresentei... Apresentei não, Ai, comentei que por fofo, 2 programas cara. de rádio aqui, agora no YouTube é uma experiência nova, digamos assim. Que legal, você aqui nesse estúdio, o estúdio também gosta de você, cara, pode acreditar nisso. Ah, que fofo, nem parece Que você fora da... chupação é essa aqui, Ele tá comigo já, começou que assim. É isso? Bom, então vamos continuar com o programa, né? Pra quem não tá sabendo de nada do acontecimento que gerou toda essa polêmica, eu vou dar uma breve revisada, uma breve resumida no que aconteceu desse ano e que a mídia esportiva realmente cobriu durante o mês de abril inteiro e recentemente também. Bom, o lance envolveu jogadores do Corinthians e do São Paulo, Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, Jô, atacante do Corinthians. Lá em abril, em uma semifinal de Campeonato Paulista, neste clássico, um lance em que o Rodrigo Caio acabou pisando na perna do goleiro do próprio time, do São Paulo, só que o juiz achou que o Jô, o atacante do Corinthians, havia pisado na perna do goleiro, deu o cartão amarelo para ele, mas com um gesto, uma atitude incomum no futebol brasileiro, o Rodrigo Caio chegou na cara do juiz e disse: não foi o Jô que pisou na perna do goleiro, fui eu. E o juiz foi lá e retirou o cartão amarelo para ele. Durante vários programas, pautas na mídia esportiva, os jornalistas, ex-jogadores e torcedores realmente comentaram sobre essa atitude, realmente se ela foi necessária, se foi um gesto muito nobre. Muita gente valorizou essa atitude do Rodrigo Caio, mas muita gente disse que não tinha que ter sido feito, que muita gente se colocou no papel dele e disse que não ia fazer isso, ex-jogadores, jornalistas. E o curioso também é que recentemente, neste mês de setembro, o Jô, que foi vítima desse lance, e foi um jogador que cobrou a atitude de outros jogadores, Elogiou o Rodrigo Caio. elogiou demais o Rodrigo Caio depois do jogo. É, vítima entre aspas, né? Vamos Foi o dizer assim, beneficiado. em um lance que o Corinthians estava empatando em casa, precisava ganhar o jogo, ele vai lá e se joga pra bola pra tentar fazer o gol e a bola pega no braço dele e entra. Os juízes no campo não viram essa infração e acabaram dando gol pro Jô. Logo depois, a imprensa, os jornalistas realmente perguntaram: Jô, você não sentiu a bola bater no seu braço depois que todo mundo tinha visto na televisão? E muita gente viu ao vivo mesmo que a bola bateu no braço do Jô. Ele disse que não havia sentido o toque na mão dele. Bom, começando com o Yuri Bonetti, o que você achou dessa situação? Como que o fair play foi implantado aí? Você acabou ficando no lado de quem num primeiro momento? Se você mudou de opinião depois? Bom, o lance aconteceu, acho que foi março e abril, né? Foi em abril. Pra quem não sabe, mas eu sou São Paulino, eu tava assistindo o jogo, estava bravo que o São Paulo já estava perdendo pro Exato. Corinthians.
E quando aconteceu o lance, por incrível que pareça, no momento o narrador ele não percebeu que o Rodrigo Caio foi falar e que retirou o cartão. Na hora eu percebi isso e sinceramente eu senti muito orgulhoso assim, de ter um jogador com essa atitude. Eu achei muito legal da parte dele, até porque o Rodrigo Caio sempre mostrou ser um cara muito correto, muito justo e também um cara que sempre deu sangue pelo São Paulo. Surpresa minha foi quando acaba o jogo, eu bravo porque o São Paulo perdeu de 2-0 pro Corinthians. Fui ver a entrevista coletiva do Rogério Ceni, que na época era o treinador de São Paulo, achando que ele ia falar das 1000 falhas técnicas e táticas do time. E deu a entender, porque os jornalistas obviamente perguntaram do lance do Rodrigo Caio, deu a entender que ele não gostou. Depois a mídia esportiva discutiu muito isso, né? Vazou que o Rogério Ceni deu uma bronca no Rodrigo Caio no intervalo do jogo. Teve até briga de vestiário, né? Com exatamente. Outros jogadores. E eu fiquei muito decepcionado, porque pra mim aquilo lá, tipo, não, primeiro que não influenciou no resultado, segundo que era uma atitude bacana, um exemplo pra quem tava vendo do lado de fora. O Rogério que sempre pregou o profissionalismo, sempre pregou a boa conduta dentro de campo, apesar de ter atitudes um pouco malandras, que faz parte do futebol, acho que a gente vai entrar nessa questão também. Claro, claro. Mas não foi surpresa que o Jô elogiou, que falou que deveria cobrar os outros, e, na verdade os jornalistas, as pessoas que acompanham o futebol deveriam cobrar os jogadores para ter mais atitudes como a do Rodrigo Caio, mas como eu falei, não me surpreendeu nada o Jô não falar nesse lance agora de setembro, porque eu acho que não é uma coisa do Jô. Eu acho que o futebol mesmo é muita malandragem, são 22 jogadores ali que tem família, que tem que sustentar filho, sustentar pai, sustentar mãe e querem ganhar de qualquer jeito, né? Então acho que o fair play não combina muito com o futebol, apesar de eu ainda condenar todo mundo que condenou o Rodrigo Caio no lance, porque eu acho que ele fez algo muito legal. Claro. E o curioso também é que os dois jogadores viveram situações diferentes logo depois disso, né? O Rodrigo Caio, apesar de ter sido convocado para a seleção brasileira, o técnico Tite valorizou bastante a atitude dele, ele caiu de rendimento e a torcida também, ele caiu um pouco no desgosto de grande parte da torcida, pelas más atuações também, e o Jô, por outro lado, ele cresceu bastante, começou a fazer gols e acabou sendo o homem-gol do Corinthians. Rafael, o que você achou desse lance, cara, dessa situação inteira? Uma barbárie o futebol, porque o futebol, como o próprio Yuri disse aqui, é o esporte da malandragem, é o esporte do molejo. Tá no sangue. Tá no sangue. É do esporte do futebol. Você tem que ser não malandro. Só no Brasil. Não, você tem que ser futebol no mundo inteiro, com né? certeza. Aqui é um pouco mais agravado, digamos assim, se for levar como um problema. O chororô aí em cima. Se eu fosse o Rodrigo Caio, pediu vermelho, entendeu? Chegou com a sola. Não tem essa, eu quero tirar o jogo. Tanto é. Quanto que acabou o jogo? 2-0 pro Corinthians e o jogo de volta. O Jô fez um gol. O jogo de volta? Porque acho o Jô ia ser suspenso. Exatamente, exato. Tem isso também. Entendeu? Mas na hora ele ninguém. Acho que eles até podiam saber que ele tava pendurado, mas. Não interessa. Não interessa. Entendeu? O Jô solou naquele lance. Cartão no Jô, vida segue. Rodrigo Caio foi moleque com os companheiros e eu concordo com o Rogério Ceni, concordo com a bronca, concordo com tudo. Porque a comissão e a diretoria do São Paulo também deram a entender que reprovaram demais essa atitude. Você não tá jogando contra qualquer timinho, você não tá jogando qualquer partida, era uma semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians em casa. Então você tem que ganhar, cara. Tem que dar tudo mesmo. Tudo mesmo, não interessa, é tapa na cara. Mas vale tudo? Vale. É interessante até que a gente já implementou essa questão do fair play no futebol, no caso geral, não só neste episódio. Para vocês terem uma noção, o fair play ele só foi introduzido, só começou a ser aplicado pela FIFA depois da Copa de 1986, que foi o gol do Maradona de mão. De mão, que os juízes não viram, que foi um absurdo. E qual foi o resultado? A Argentina ganhou de 2-1 com aquele gol, né? La mano de Dios. La mano de Dios. Entendeu? E depois, posteriormente, ganhou a Copa de 86. Aí, depois disso, a FIFA começou a tentar atribuir ou tentar passar para os jogadores essa ideia do fair play, do jogo limpo. Também vamos tentar deixar claro que o fair play não é uma regra, não está na regra do futebol. Você não é obrigado a fazer ou a colocar a bola para fora quando tem uma lesão, quando o jogador está em campo. Depende da atitude do jogador, de quem está em campo, de ver que realmente o seu adversário, o seu colega precisa de uma ajuda. Eu acho que fair play é balela, entendeu? Porque o fair play, ele já é usado errado. Seu time tá sofrendo um ataque, não sei o quê, deixa eu botar a mão na coxa, cair, chamar o roupeiro, o médico, vou sair de maca,
e aí a bola que tá no ataque é devolvida onde? Lá no goleiro. E isso aí é fair play. Por que não devolve ali? Então, mas é que você não entende. O fair play é um jogo de dois lados. É uma faca de dois gumes, digamos assim. O fair play é um jogo de dois lados, só é vantajoso pra um. Então, não, mas ele só funciona no fair play se os dois aplicam. Porque o fair play ele começa quando um time joga a bola pra fora, vê que o adversário tá no chão. E o fair play só termina quando o time recebe a bola e devolve pro adversário sem ocasionar perigo de gol. Mas aí tem gente que usa o fair play pra ganhar tempo. Então, mas isso sim é uma atitude que é pior ainda. Eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro que time meu não tem fair play. Eu acho que primeiro que tem o fair play, que é o jogo limpo, que é usado em vários esportes, que é a questão de você não tentar prejudicar o adversário em situações que fogem o controle do juiz e dos próprios jogadores. Ele não se limita apenas a jogar a bola pra fora. Claro, eu concordo em partes com o Rafael, porque o futebol ele é um esporte que é um pouco marginal, e quando eu digo marginal é que anda à margem dos outros esportes, porque ele é um esporte que envolve realmente mais ainda a paixão, a emoção. Não, tem tudo isso, óbvio, mas envolve essa parte da regra do futebol que muitas vezes prejudica os times. Poucos sabem que o conceito de fair play do jogo limpo, na verdade ele foi introduzido no século XIX. Foi lá em 1896 que o Barão de Coubertin, o idealizador dos Jogos Olímpicos modernos, disse a seguinte frase: "Não pode haver o jogo sem fair play, pois o principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta." Bom, Rafa, você que foi atleta de judô por muito tempo, que é uma luta, né? Você tem que derrubar o seu adversário. Você que praticou judô por muito tempo, já teve aulas... Estadual. Campeoníssimo. De que estado? Mato Grosso do Sul, com muito orgulho. Eu tô com o que você aprendeu bastante nas lutas e dos seus professores, nessa questão do respeito entre você e o seu adversário? O que eu vou falar aqui, provavelmente alguns judocas, assim, os professores mais ortodoxos, severos, eles vão ficar um pouco bravos comigo, porque o judô é um esporte que prega pelo respeito, entre outras coisas. A tradição também. Mas, assim, lembrando aqui da época da luta, existia muita malandragem no judô. Ah, sim, é claro. Você, por exemplo, uma coisa que eu fazia pra ir pro campeonato era lavar o meu kimono 2 dias antes, com muito sabão e deixar secar na sombra. Pra ele ficar bem seco? Pra ficar duro e áspero, pra cortar a mão dos caras, entendeu? Que interessante. Outra coisa que eu fazia era na hora de que a gente tava ali brigando por uma pegada, passar minha mão na cara do maluco, entendeu? Uhum. Porque são as pequenas malandragens assim que você vai fazendo e vai destabilizando. Com certeza. Mas o que, pelo judô como essência, como que os professores ou como que as competições são tratadas com isso? Então, Você tem que sempre cumprimentar seu adversário, tem que sair fazendo o gesto. O judô é um esporte que prega muito respeito, por mais que tenha essa malandragem, assim, durante a luta, podemos dizer. É assim, tipo, você vai tentar fazer com que você ganhe. Você não entra pra competir. Uma coisa é só você treinar judô, assim, eu tô treinando pela disciplina que o esporte prega, mas é uma competição. Se você entra na competição por competir, desculpa. Você tá errado, você não tinha que estar na competição. Porque tem que entrar pra ganhar. Quem entra pra competir, entra pra ganhar. Mas o prêmio de consolação? Perder acontece, velho. No judô é 1 contra 1. Mas você acha que tem que pregar no esporte, então, que tem que vencer a qualquer custo? Independente do que você faça. Até para as crianças? Se tá entrando pra competir, tem que ganhar. Entendeu? Mas vamos continuar então com o programa. Eu queria ver com você, Yuri. Comigo. Exato. Você praticou tênis, você já também participou de competições, teve aulas desde pequeno. Apesar do tênis não ser um esporte de contato, mas o tênis é um esporte que precisa muito do seu psicológico, do seu emocional. Então, como que você vê a questão do respeito tanto entre os atletas, mas com a torcida também? Porque, pelo menos nas competições profissionais, os juízes pregam um silêncio pra torcida na hora de sacar. Tem muitas regras e aplicações dentro do tênis que só funcionam com o respeito e essa aplicação de um fair play, sem dizer que é fair play, que é algo que vem já há décadas, que hoje em dia nem é considerado mais fair play. Mas, por exemplo, um jogo de tênis, se a plateia não parar de fazer barulho, apesar da instrução do juiz de cadeira ser avisar a plateia e alertar elas pra ficar em silêncio, se ela não parar de fazer barulho, o jogo tem que seguir. Não tem jogo, né?
E pra muita gente que não acompanha o tênis, acha frescura, mas não faz barulho na hora de sacar, tal, sendo que futebol é aquele barulho todo, os caras têm que manter a concentração com o barulho do mesmo jeito. É que o esporte inteiro foi construído sobre Então, só que É a essa construção maneira, do né? esporte, É a completamente É diferente. a construção e a concepção. E nisso eu concordo com vocês dois. Acho que a gente vai concordar num ponto que, assim, o futebol, Finalmente. como eu falei naquela hora, ele é meio marginal aos outros esportes. Uhum. E o tênis eu acho que tá um pouquinho se tiver uma pirâmide assim, eu acho que ele foi construído muito bem, a sua concepção, as suas regras Desde e o tudo início, mais. claro. Só que eu acho que o grande erro que as pessoas cometem, principalmente quem não conhece muito tênis, é falar que o tênis ele é assim, um esporte mais de lorde, um esporte mais que prega o De respeito, etiqueta, né? porque ele é de elite. E isso eu quero já negar aqui de cara porque o tênis, talvez ele beira a elitização aqui no Brasil. Uhum. Mas lá fora não tem essa de elite. O tênis ele Exatamente. ele é propagado Quantos projetos nas classes sociais a gente vê de demais. tênis, Na Europa, atletas profissionais brasileiros que surgiram de uma origem mais humilde também. brasileiro, como eu falei, brasileiro ainda é um pouco mais difícil e por ser um esporte talvez um pouco caro em comparação com o futebol, que só precisa comprar uma chuteirinha pra jogar, tênis você precisa comprar Nem um isso, tênis né? preparado, uma raquete, uma bermuda, assim, que dê pra jogar, enfim. Sim, É um claro. esporte que talvez beira o elitismo aqui no Brasil, mas na Europa vale deixar claro, como eu já falei, que lá tem muitos projetos em classes sociais. O tênis ele vem da base assim, da classe mais baixa, da classe média, da classe alta também. Então acho que a grande conclusão do tênis é o seguinte, é que o tênis ele foi criado e concebido já pensando nisso, né? Uhum. Então é algo que é muito histórico e o futebol realmente eles estão tentando implementar, mas recentemente tá muito difícil, né? E com atitudes como essa do Rodrigo Caio não sendo valorizadas, eu acho que vai ficar Piora mais difícil mais ainda, com Uhum. certeza. Mas então vamos seguir. Eu sei que a conversa tá bem interessante, tá rendendo, mas a gente vai ter que ir para a parte final do programa, né? Eu vou ter que pedir para vocês para que cada um conclua e coloque as suas considerações finais. Vamos começar então agora com o Rafael. Com você. Como você vê o respeito no esporte contribuindo na nossa sociedade? Posso só falar um negócio? Ele vai usar a palavra malandro ou malandragem nessa conclusão dele. Rafael, trégua. Quando a palavra for passada a Vossa Excelência, o senhor se pronuncie, por favor. Perdão, senhor. Obrigado. Mantemos a ordem. Por favor, então agora pode concluir o Posso seu concluir? argumento. Fair play aqui na bancada você quer, né? Como você vê o respeito no esporte tá contribuindo certo. na nossa sociedade. O esporte no geral, tanto no futebol quanto em qualquer outro esporte. Eu acho que assim, o respeito, a malandragem Pode falar à vontade. Vou falar, cara. é open Falando malandragem malandragem. aqui. Esse jeito de jogar malandro, ele é do esporte, entendeu? Tipo, o tênis ele tem o seu jeito, o judô tem as suas táticas, o futebol tem o seu jeito. É um esporte, entendeu? Você tá competindo, você precisa ganhar. É um negócio que vale muito, que vale pro coletivo e não só pro coletivo e time. Vale pro coletivo, assim, tem uma torcida, vamos Tem dizer. muita gente que vive disso, Muita né? gente. E assim, eu já vi um estudo que sobre futebol, a gente acaba voltando muito pro futebol, mas que a paixão por um time, ela chega próxima e se assemelha com uma paixão entre duas pessoas. Pra você ver o tão forte que é. Então, assim, cada esporte ele tem a sua maneira, o seu jeito de ser malandro. Claro. Sua cultura, Sua né? cultura. E, assim, ficar falando, isso aqui é reflexo da sociedade, não sei o quê. Não é bem assim. O garoto, para chegar no profissional, ele precisa passar por muita coisa, muita etapa, muita educação. Hoje, para você ser atleta profissional aqui no Brasil, você precisa pelo menos concluir o ensino médio. Você não pode abandonar a escola, os clubes são obrigados a te dar nem que seja uma educação ruim, mas eles têm que te dar uma educação. Então, tipo, a educação ela é presente no futebol, só que o jeito de jogar dele acaba Influenciando bastante. Não, acaba tendo só essas coisas dentro do campo. Não, eu acho que fora, assim... É que o esporte também tem que se prestar atenção na questão de não só formar profissionais no esporte. Quem pratica e vai levar isso pra vida inteira. por exemplo- Até porque o esporte de alto rendimento, o cara hoje no máximo joga até os 34, 35 anos. Sim, Depois sim. ele vai ser o quê? Vai ser um cidadão, né? Ele vai... E o que é pregado no esporte ele vai já, ser o que ele é. Uma coisa que ele já é, né? Não, Continua exato. sendo. Mas, por exemplo, assim, você joga bola desde criança e tal. Você sabe das malandragens, de como fazer uma falta, de como simular. Não sei o quê.
Isso, sim, pego pelas pessoas que eu conheço, pela minha integridade. Eu não levo pra fora assim, eu vou passar a perna aqui, vou ganhar R$10 dele que ele não viu que eu peguei. Não, tipo, eu acho que as pessoas, elas conseguem entender onde cada coisa se aplica. Entendi. Aí não é justificativa falar a desgraça que é a sociedade, porque senão a gente vai entrar numa apenas um utopia reflexo, aqui. né? Como o Yuri também já disse. E você, Yuri, o que você acha dessa questão do esporte, do respeito no esporte influenciando na cidadania? É uma linha muito tênue em tentar definir o quanto essas duas coisas podem se aproximar. Volto a dizer, eu acho que é muito difícil você justificar atitudes do futebol espelhadas na sociedade. Ao tempo que eu acho que as atitudes no esporte devem influenciar a sociedade, não ao contrário, entendeu? Porque eu acho que o esporte hoje ele é profissão para quem tá lá, para quem participa, não só os jogadores, né, mas tem todo um negócio por trás. Sim, claro. Enfim, professores, os bastidores, claro. Exato. Quem pratica. É um grande negócio. Ao tempo que é entretenimento, as pessoas vêm para se divertir por causa da emoção, por causa de tudo. Então tem muita gente que é influenciada pelo esporte e pelos esportistas, que são os grandes heróis, né? Que são os mais influentes do mundo também, claro, né? Quem são vai no personalidades. Cinema, exato, quem vai no cinema gosta, sei lá, de quadrinhos, de ver filme, tem aqueles heróis, o Superman, o Homem de Ferro, quem se espelhar. Pra muita gente que, sei lá, joga um esporte desde pequeno, o grande herói é o Lionel Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Neymar. É o Cristiano Ronaldo, depois o Lionel Messi. Nunca, jamais. Voltando. Dizendo isso, eu acho que é o que eu falei, eu acho que isso a gente concordou. O futebol, ele tá um pouco afastado, fora da curva dos outros esportes, mas eu acho que não é acabando com o fair play no futebol que vai ficar legal, ter que admitir que o futebol é diferente e tal. Eu acho que é realmente implementando regras dentro do fair play no futebol. Regras de obrigatoriedade, né? De infração. Talvez Você acha que isso é necessário? Então, como eu falei, o fair play ele começa aqui e termina aqui. Eu acho que tem que fazer uma regra o ato que contínuo, claro. Exatamente. Se um time jogar a bola pra fora e decidir que jogou a bola pra fora, o outro obrigatoriamente tem que devolver na posse do time. Exato, não pode fazer o gol. Num canto próximo, se fizer não o no gol, pé do goleiro. Se fizer o gol é anulado, porque o fair play começou e não foi terminado, entendeu? É injusto, que nem o Rafa falou, vários exemplos. Um cara tá fingindo lesão, você joga pra fora pra ganhar tempo, o cara não tava sentindo nada. Era só uma encenação e o time bobão perdeu a posse de bola, tal, perdeu tempo de jogo. Só que e se o cara realmente se lesionou ali numa entrada dura desse time aqui? Os caras estão com a menos e você vai continuar jogando, não é injusto também? Então o fair play, acho que ele chegou pra isso, acho que vale os grandes cabeças pensantes do futebol, tanto jogadores mais experientes como o pessoal de nível mais alto aí, né, presidente, os pessoal dos bastidores dos clubes se reunirem, os cartolas, até próprios jornalistas que gostam de opinar demais, mas a opinião deles nunca passa um certo limite. Né, claro. Então acho que basta eles conversarem e ver onde dá pra juntar a regra do futebol com o fair play, porque óbvio que muitas vezes a gente tá percebendo, não tá conversando, mas eu acho que dá pra conversar. Há esperança. Extinguir o fair play eu acho que não é uma opção. Bom, gente, foi isso. O programa tá acabando agora. Chegamos ao fim de mais um programa do canal. Espero que vocês tenham curtido. E eu queria agradecer bastante a presença dos meus dois amigos aqui. Yuri Bonetti, Rafael Lemos mais uma vez. Acelera. Yuri também. Eu quero ser convidado pro Primeira próximo. Vez. Vai ser convidados também. Tá bom. Queria agradecer à SPM por ter fornecido essa estrutura, esse espaço, e ao gigante Afonso por ter feito esse programa acontecer de verdade. E ficar até mais tarde. É bom que a gente discute esse tema que é de extrema importância. Espero que você também tenha entendido algumas coisas, concordado, discordado, mas refletido sobre o assunto. Foi isso então, né? Compartilhem, se inscrevam, comentem, façam o que quiser, fica ligado também que vai sair mais vídeo interessante. E foi isso, gente. Valeu e até a próxima.